Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada. A gente vai falar dos jogos do Brasileiro da Série A, mais os jogos de Vasco, Grêmio e Cruzeiro pela Série B. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos começar falando do Brasileiro da Série A, vamos começar falando de Avaí e Atlético Mineiro. O Avaí no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou com o Atlético Paranaense. Já o Atlético Mineiro, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou com o Bragantino. O Avaí que tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. Já o Atlético Mineiro tenta uma vitória para não ver o G6 ficar cada vez mais distante. O Avaí que tenta sua primeira vitória no segundo turno. O Avaí que não vence há 9 jogos. Já o Atlético Mineiro não perde a 3. Esse jogo, vamos lá. Esse é aquele jogo que, se o Atlético Mineiro tiver mais um tropeço contra os times que estão brigando lá embaixo, o Atlético vai se atrapalhar muito na briga por uma vaga na Libertadores. Então é um jogo que o Atlético Mineiro é ganhar ou ganhar. O Avaí que vai estar na estreia do Lisca. Eu vou de 2-1 para o Atlético Mineiro nesse jogo. Agora vamos falar de Botafogo e Coritiba. O Botafogo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou com o América Mineiro. Já o Coritiba, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro, ganhou do Atlético Goianiense. O Botafogo que tenta uma vitória para subir mais na classificação do Brasileiro. Já o Coritiba tenta uma vitória para para se distanciar mais da zona de rebaixamento. O Coritiba que tenta conseguir sua primeira vitória como visitante nesse Campeonato Brasileiro. O Coritiba é o único time que ainda não venceu como visitante no campeonato. Meu palpite para esse jogo, vamos lá. Eu acho que pela primeira vez nesse Campeonato Brasileiro o Coritiba vai vencer como visitante. Eu vou de 2-1 pro Coritiba. Agora vamos falar de Bragantino e Goiás. O Bragantino no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou com o Atlético Mineiro. Já o Goiás, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou com o Flamengo. O Goiás que tenta uma vitória para ter chance de vaga na Libertadores. Já o Bragantino, por sua vez, tenta uma vitória para subir mais na classificação do Campeonato Brasileiro. O Goiás que não perde a 5 jogos. Já o Bragantino, por sua vez, não vence a 6. Esse jogo, vamos lá. Acho que o Bragantino vai fazer uma grande partida jogando em casa, mas não vai ganhar nos detalhes nesse jogo. Eu vou de 1-1 para essa partida. Agora vamos falar de Ceará e São Paulo. O Ceará, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro, ganhou do Santos. Já o São Paulo, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro, empatou com o Corinthians. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O São Paulo teve eliminação na Copa do Brasil com o Flamengo. Já o Ceará teve a semana inteira livre para trabalhar. Os dois times que tentam uma vitória para se distanciar da zona de rebaixamento. É aquele jogo que quem ganhar vai ficar cada vez mais livre da zona de rebaixamento, ficar um pouco mais distante. Quem perder vai ficar um pouco mais próximo. O São Paulo que não venceu 4 jogos no Campeonato Brasileiro, tenta quebrar um tabu. O São Paulo não ganha do Ceará no Castelão desde 2015. Meu palpite para esse jogo, vamos lá. Essa sequência dos 3 próximos jogos vai ser crucial na luta do São Paulo contra o rebaixamento. É aquela sequência que, se o São Paulo não fizer pelo menos 7 pontos, vai sofrer até o fim do campeonato. Eu vou de 1-1 para esse jogo. Agora vamos falar de Flamengo e Fluminense. O Flamengo, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro, empatou com o Goiás. Já o Fluminense, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro, ganhou do Fortaleza. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes na Copa do Brasil. O Flamengo teve classificação contra o São Paulo. Já o Fluminense teve eliminação com o Corinthians. Os dois times que tentam uma vitória para reduzir a diferença com relação ao Palmeiras na briga pelo título brasileiro. O Flamengo que, além de estar 19 jogos sem derrota, ainda não perdeu nesse segundo turno. Meu palpite para esse jogo, vamos lá. Fica uma dúvida com relação ao Flamengo, se o Flamengo vai abrir mão do brasileiro para priorizar as finais da Copa do Brasil e Libertadores. Contra o Fluminense que precisa dar uma resposta para não entrar em crise em caso de derrota no Fla-Flu. Eu vou de 1-1 para essa partida. Agora vamos falar de América Mineiro e Corinthians. O América Mineiro, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro, empatou com o Botafogo. Já o Corinthians, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro, empatou com o São Paulo. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Corinthians teve classificação na Copa do Brasil contra o Fluminense. Já o América Mineiro teve a semana inteira livre para trabalhar.
O América Mineiro que tenta uma vitória para não ver o G6 ficar cada vez mais distante. Já o Corinthians tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação ao Palmeiras. O América Mineiro que, além de estar invicto nesse segundo turno, não perde a 8 jogos. Já o Corinthians, por sua vez, não perde a 5 partidas. Esse jogo, vamos lá. Como o Corinthians praticamente está quase sem chance no Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil é a única chance que restou, eu acho que o Corinthians, a partir desse jogo, já vai estar com cabeça mais para a Copa do Brasil do que no Brasileiro. Eu vou de 1-1 para essa partida. Agora vamos falar de Juventude e Fortaleza. O Juventude, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro, perdeu do Palmeiras. Já o Fortaleza, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro, perdeu do Fluminense, como já mencionado. O Juventude que tenta uma vitória para não ficar cada vez mais afundado na última posição do Campeonato Brasileiro. Já o Fortaleza tenta uma vitória para se distanciar mais da zona de rebaixamento. O Juventude que ainda não venceu nesse segundo turno, tenta voltar a vencer depois de 7 jogos. O Juventude que tenta quebrar um tabu também nesse jogo. O Juventude não ganha do Fortaleza desde 2009. Esse jogo, vamos lá. Esse é aquele jogo que, se o Fortaleza quiser ficar cada vez mais distante da zona de rebaixamento, esse é aquele jogo que o Fortaleza não se pode dar o luxo nem de empatar. O Fortaleza é só vitória ou vitória. Eu vou de 2-1 pro Fortaleza nesse jogo. Agora vamos falar de Palmeiras e Santos. O Palmeiras, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro, ganhou do Juventude, como já mencionado. Já o Santos perdeu do Ceará, como já mencionado. O Palmeiras que tenta uma vitória para aumentar cada vez mais sua vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Já o Santos tenta uma vitória para subir mais na classificação. O Palmeiras que ainda não perdeu nesse segundo turno, não perde no Campeonato Brasileiro há 11 jogos. Já o Santos tenta voltar a vencer depois de 3 jogos. O Santos que tenta quebrar um tabu nesse clássico. O Santos não ganha do Palmeiras desde 2019. Esse jogo, vamos lá. Obrigação é uma palavra meio forte para se usar em clássico, mas dá para falar que o Palmeiras tem obrigação de ganhar esse clássico. Vamos lá. Pela semana que o Santos teve com demissão do Lisca e problemas no comitê de gestão. Vamos lá. Pela questão de ter a chance de aumentar sua vantagem na liderança, jogar em casa. Eu vou de 3-2 pro Palmeiras nesse clássico. Agora vamos falar de Atlético Paranaense e Cuiabá. O Atlético Paranaense, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro, empatou com o Avaí. Já o Cuiabá, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro, perdeu do Inter. O Atlético Paranaense que tenta uma vitória para se manter no G6 do Campeonato Brasileiro. Já o Cuiabá tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense que não perde as 6 partidas. Já o Cuiabá, por sua vez, não vence a 4. Esse jogo, vamos lá. Até a final da Libertadores, a missão do Atlético Paranaense tem que ser conseguir uma vaga na Libertadores no Campeonato Brasileiro. E o Atlético Paranaense vai ter mais um jogo contra um time que está brigando lá embaixo. E jogando em casa, o Atlético Paranaense não se pode dar o luxo de perder pontos. Eu vou de 1-0 para o Atlético Paranaense nesse jogo. Agora vamos falar de Atlético Goianiense Internacional. O Atlético Goianiense, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro, perdeu do Coritiba, como já mencionado. Já o Internacional venceu o Cuiabá, como já mencionado. O Atlético Goianiense que tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação aos times que estão fora da zona de rebaixamento. Já o Internacional tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação ao Palmeiras na briga pelo título brasileiro. O Atlético Goianiense que não vence a 5 jogos no Campeonato Brasileiro. Já o Internacional, por sua vez, não perde a 6 jogos. O Atlético Goianiense que tenta quebrar um tabu. O Atlético Goianiense que não vence o Inter em Goiânia desde 2012. Esse jogo, vamos lá. O Inter tá bem no Campeonato Brasileiro, mas o Inter de vez em quando tem costume de desperdiçar pontos contra os times que estão brigando lá embaixo, que vem de sequência sem vencer. E eu acho que nesse jogo não vai ser diferente. Eu vou de 1-0 para o Atlético Goianiense nesse jogo. Agora vamos falar de Vasco e Náutico. O Vasco, no seu último jogo na Série B, perdeu do Grêmio. Já o Náutico, por sua vez, no seu último jogo na Série B, ganhou do Brusque. O Vasco que tenta uma vitória para não sair do G4 nessa rodada, já que o Vasco está um ponto na frente do Londrina, que é o 5º colocado. Já o Náutico tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação ao primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Vasco que ainda não perdeu em casa nessa Série B. Já o Náutico tenta quebrar um tabu. O Náutico não ganha do Vasco jogando em São Januário desde 2008.
palpite pra esse jogo, vamos lá. Como o Vasco costuma fazer bons jogos em casa, o Náutico é o lanterna, e o Vasco precisa da vitória para não sair do G4 nessa rodada, não precisa nem falar que é um jogo que o Vasco tem total obrigação de vencer. E o Vasco tem obrigação de vencer até bem esse jogo. Eu vou de 2-0 pro Vasco. Agora vamos falar de Novo Horizontino e Grêmio. O Novo Horizontino no seu último jogo na Série B perdeu do Sampaio Corrêa. Já o Grêmio, por sua vez, no seu último jogo na Série B ganhou do Vasco. O Grêmio que tenta uma vitória para aumentar sua vantagem com relação aos times que estão fora do G4. Já o Novo Horizontino tenta uma vitória para se distanciar mais da zona de rebaixamento. O Novo Horizontino que tenta voltar a vencer depois de 5 jogos. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Apesar do Grêmio nessa Série B não vir fazendo bons jogos fora de casa com relação ao que vem fazendo em casa, acredito que o Grêmio nessa Série B vai ser outro time sob o comando do Renato Gaúcho. Eu vou de 2-0 pro Grêmio nesse jogo. Agora vamos falar de CRB e Cruzeiro. O CRB no seu último jogo na competição empatou com o CSA. Já o Cruzeiro, por sua vez, no seu último jogo na competição do Operário. O Cruzeiro que tenta uma vitória para ficar cada vez mais próximo do acesso. Já o CRB, por sua vez, tenta uma vitória para ainda ter chance de brigar pelo acesso. O Cruzeiro que, além de estar invicto no segundo turno, não perde a 12 partidas. Já o CRB tenta manter um tabu nesse jogo. O CRB nunca perdeu do Cruzeiro jogando em Alagoas. Meu palpite para esse jogo, vamos lá. Uma vitória para o Cruzeiro deixa o Cruzeiro a um empate do acesso. Para o CRB é um jogo que só a vitória interessa se o CRB quiser entrar na briga por uma vaga na Série A do próximo ano. Eu vou num jogo travado, vou de empate para esse jogo, 1-1. Bom, falamos da Série A, Série B, deixei meus palpites, espero que vocês deixem os palpites de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem está se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando, que isso é importante demais para mim. Me ajuda a tentar crescer no canal e motiva a fazer mais vídeos. É isso, bom fim de semana, boa rodada!